Eu chamo a atenção para um ponto. A gente está num ponto crítico aqui, de quase não retorno, de enfrentamento do crime organizado, de volta da institucionalidade. O que é institucionalidade? É a capacidade de entender quais são as ferramentas aí de uma democracia, ainda que imperfeita como a nossa aí, como que você tem os freios e contrapesos, como que você tem a atuação dos diversos poderes para garantir a ordem, garantir os direitos de tudo. Mas você tem uma ignorância atroz em relação a isso. E é interessante, isso aí independe de ideologia. A não ser quem queira destruir a democracia, seja a esquerda ou a direita, independe de ideologia. Depende do quê? Depende de conhecimento. Eu vou dar 2 exemplos aqui. A Folha de São Paulo e o Estadão, os editoriais do Estadão. Outro dia o Estadão deu um editorial dizendo que um ex-presidente como Bolsonaro tinha que ter tratamento de ex-presidente. E daí correu na internet inteira um editorial do Estadão no tempo do Lula, dizendo que o Lula tinha que ir para a prisão comum. É interessante, é um contraste danado, mas mostra o novo Estadão em relação ao velho Estadão. Um presidente, independentemente de ser uma besta-fera, que nem Bolsonaro, tem que ter prerrogativas de ex-presidente. E um ponto interessante para entender a cultura que vem no Estadão, os editorialistas, o cara que controla lá o editorial, não conheço, mas é culto. Ele, por exemplo, critica o Davi Alcolumbre por querer indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é algo óbvio. Você pega a Folha, no dia que o Lula consegue vitórias aí em relação ao Trump, em relação à COP, tudo, a Folha é 4 matérias grandes de manchete, tudo criticando o fato do Lula indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal, repetindo alguns personagens do Globo, o Merval lá, que fala isso aí, ele está querendo aparelhar o Supremo, sem ter a menor ideia de como que funciona um modelo democrático cuja forma vem dos Estados Unidos. Aliás, eu vou indicar depois aqui, eu estou com uma coleção de livros que veio aí, mostrando como o avanço da civilização, que tem didaticamente mostrando como que o federalismo americano se impôs sobre a confederação, e tudo, e mostrando como que se dá essa repartição de poderes. Então, digamos, a luta que nós temos hoje é uma luta institucional, não é esquerda ou direita, é aqueles que entendem o que tem que ser um Estado funcionando, que é o que dá garantias. Você pode ter todos os vícios aí, mas dá garantias, tem presunção de inocência, tem defesa, possibilidade de defesa no judiciário, com todos os vícios que nós temos aí. E aí nós vamos para o nosso personagem, Davi Alcolumbre. Eu publiquei hoje um artigo aí mostrando um pouco do histórico do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Pessoal, é humilhante. Assim como foi humilhante para nós, tem uma família que é do Bolsonaro dominando o país, é humilhante para nós ter um sujeito que nem o Davi Alcolumbre com a soma de poder que ele tem no Senado. Eu publiquei hoje um pequeno levantamento dos casos dele aí, emendas que ele deu para a saúde, lá para o estado dele, aí uma empresa de Ribeirão Preto, uma emenda imensa lá para fazer. Foi uma tragédia sanitária lá. Afetou quase 100 pessoas lá, o mau atendimento, e a empresa comprou um aviãozinho, e esse aviãozinho servia para ele correr, o jatinho, correr todo o estado em campanha, ao lado de quem? Do Randolph Rodrigues. O Randolph que garantiu a primeira eleição dele contra o Renan Calheiros, em 2019, quando a gente precisava urgentemente de um contraponto ao bolsonarismo na época. Então, digamos, a manutenção do Alcolumbre aí, ameaçando, sendo dono do país, é humilhante para o Supremo, é humilhante para a Procuradoria-Geral da República, é humilhante para o Tribunal de Contas da União. Esse aviãozinho dele aviãozinho jato, foi flagrado pela Polícia Federal fazendo contrabando. Várias matérias sobre isso. Como que pode uma pessoa dessa colocar o país de joelhos, tentar colocar o país de joelhos? Com pauta-bomba, fazendo desaforos, ele e o Mota. Então, digamos, essa luta contra o crime organizado, ela está paralela à luta pela institucionalização do país. Daí minhas críticas em relação ao Banco Central. Por exemplo, vamos pegar o caso, a gente vai abordar hoje mais tarde, aí o caso
do Banco Master. Ele contratou 4 escritórios de advocacia. Um dos escritórios que eu soube, um deles, está recebendo 60 milhões de reais. Põe 4, 240 milhões de reais, porque todos são do mesmo nível aí. Para quê? Para fazer petições, para tentar influenciar. O sujeito é maluco, ele não tem noção. Surgiu agora uma história de uma casa que ele tem em Miami, uma coisa assim, de 400 milhões de reais. É um maluco absoluto. Mas o que nós temos hoje é uma invasão completa do crime organizado, cujo ponto de encontro é o mercado financeiro, por conta da maneira como o Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários atuou nos últimos anos, especialmente no período Roberto Campos Neto. O Galípolo, presidente do Banco Central, ele deve a nós aí, o Banco Central se deve, como instituição, abrir um inquérito em relação ao Campos Neto. Nem que seja para liberar, mas para entender o que aconteceu e o que foi feito em termos de regulação e tudo para permitir que transformasse aqui o mercado financeiro brasileiro nessa grande lavanderia. O que houve na Comissão de Assuntos Econômicos, aí, do senador Renan Calheiros, convocando o pessoal do Banco Central, mais o pessoal do COAF, tudo, não explicarem nada. O que diz o diretor de fiscalização do Banco Central? Não houve nenhum prejuízo para os clientes, os erros lá do Santander. Mas como assim? Os clientes eram suspeitos de serem do Hezbollah e do PCC. Eles lavaram dinheiro. E o que diz o diretor de fiscalização do Banco Central? Não, eles não sofreram nenhum prejuízo com a falta de formalidades lá do Santander. Pessoal, nós estamos num momento em que o crime organizado avançou em todas as frentes. Não é um crime organizado, o PCC dominando tudo. São vários núcleos de crime organizado, muitos incrustados na Câmara, incrustados no Senado, em cima de emendas parlamentares, em cima de golpes. Aliás, o outro do Alcolumbre aí foi rachadinha, 2 milhões de reais de rachadinha. Pegaram tudo aí, ele falou, não, estão querendo me comprometer, não fui eu que indiquei os funcionários fantasmas, foi meu administrador, uma coisa assim. Então, digamos, é uma luta que você pega hoje os principais nomes do Centrão ligados ao caso do Banco Master. E, por conta disso, o Campos Neto deu toda a moleza possível do mundo aí ao Banco Master para dar esses golpes. E tem mais coisas aí, hein? Hoje eu fiquei enrolado, eu ia trazer um outro banco aí que está com pirâmides, conceito de pirâmides aí, mas para amanhã eu vou trazer informação aí. Mas o que a CVM, Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central fizeram foi permitir uma esbórnia absoluta. Uma esbórnia absoluta. Agora, como que pode uma instituição como o Banco Central ficar nas mãos da influência de um presidente como Roberto Campos Neto? Como que pode um negócio desse, gente? Onde que nós chegamos?